Você já parou para pensar o que acontece antes da realização dos exames de imagem da medicina nuclear? Produção, controles de qualidade, quem produz, como isso é feito. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Para que um médico tenha um laudo seguro e o médico que recebe esse laudo toma uma conduta correta, primeiro é necessário toda essa segurança na produção dos radiofármacos. Para esse episódio especial de hoje, eu recebo dois convidados muito especiais da Medical. A Denise, que é mestre em tecnologia das radiações, especialista de produtos da Medical, e o Dr. Felipe, que é farmacêutico e diretor de regulatório da Medical. Tom, por favor, solta a vinheta. Hoje nós iremos falar literalmente o que acontece nos bastidores da medicina nuclear, na questão da produção, controle de qualidade dos radiofármacos, que são os responsáveis pela elaboração dos nossos exames diagnósticos e das nossas terapias. Pessoal, Denise, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Dr. Felipe também, sejam muito bem-vindos. Então, para começar, nós vamos falar com o farmacêutico, que é quem produz os radiofármacos. Felipe, conta um pouquinho para gente como que é a síntese e a marcação desses radiofármacos que nós utilizamos na medicina nuclear. Perfeito. Bom, síntese e marcação são coisas diferentes. Isso é importante, a gente definir. Isso. Então, a síntese é algo muito mais detalhado, com muito mais etapas, né? Quando, geralmente, nós recebemos o radioisótopo de uma forma que ainda não veio purificada, né? Ela vem do ciclotron ou de um acelerador, não importa. Eu preciso fazer uma purificação para determinar essa entrada num processo de síntese. E aí, existem várias formas de fazer uma síntese, mas a gente faz essa purificação do radionuclídeo, junta com a molécula de interesse, seja ela qual for, que vai fazer a ligação, né, no organismo, e aí várias etapas, aquecimento, ou um resfriamento, borbulhamento de nitrogênio. Cada molécula vai ter a sua necessidade para garantir um grau de pureza e a gente chegar no final com a molécula marcada e firme lá, né, para poder ser injetada no paciente. Que é diferente da marcação, que é o que se faz geralmente na clínica. E a Denise pode explicar um pouco melhor. Né, gente? Vamos lá, Denise, explica pra gente como é a marcação realizada nas clínicas. Tá, bom, então vamos lá. A marcação, quando a gente fala em marcação de um radiofármaco, a gente tem que pensar que eu vou usar um radioisótopo ou um radionuclídico, que é a mesma coisa, gente. Porque cada um fala de um jeito, mas é a mesma coisa. Então, a gente vai usar um elemento radioativo associado a um fármaco. E aí, juntando os dois, a gente tem um radiofármaco. Para que eu vou usar isso? Para qualquer exame que a gente vai fazer dentro da medicina nuclear. Então, eu vou fazer um exame cardiológico, vou associar o meu tecnécio, meu radioisótopo, ao cestamib. Junto os dois, preparo ele, e aí eu vou fazer a injeção no paciente e fazer exame do coração. Então, esse fármaco, na verdade, ele não tem ação nenhuma dentro do corpo do paciente. Ele só vai transportar o meu elemento radioativo aonde eu quero estudar. Isso é muito importante que a Denise falou, porque essa definição radiofármaco gera problemas para a gente até hoje, inclusive acho que em questões regulatórias, porque as pessoas pensam, vai aplicar um remédio para fazer um exame, mas não tem ação farmacêutica. É uma definição que eu acho que tem que ser revista, essa palavra radiofármaco. O que você acha? Eu também acho, eu concordo plenamente. Nem veio farmacêutico. Nem veio farmacêutico, ele não tem ação, ele só é Não, ele pode não ter ação, mas por ter, né, por ser injetado no paciente, por toda a necessidade, né, que ele faz, por mais que ele não tenha uma ação farmacológica, ele tem uma ação de chave fechadura, né? Ele precisa ter um alvo, então ele tem uma ação,
né, farmacológica interna. Entendi. Não vai acarretar algo no paciente, não vai... geralmente as moléculas são moléculas que são parte do dia a dia já, né? Acho que essa é a maior diferença da medicina nuclear, né? Porque são moléculas que são do dia a dia do corpo do paciente, que estão radioativas, né? Então, isso faz com que carregue melhor, chegue no alvo de interesse melhor, né? Ele faz uma conexão mais adequada, se liga naquele processo para mostrar um processo, né? Ele mostra a ação, então por isso acaba sendo chamado de fármaco. Eu não consigo falar que não Por é. isso É eu um concordo que radiofármaco. não deveria ser um fármaco. Ah, não, é Por toda a um sua fármaco. explicação. Não E o é. farmacêutico? Não. Não. Momento polêmica, momento polêmico nuclear. Tem que trazer mais farmacêutico. Soltei a bomba radioativa, assim, ó. Eu tenho certeza que um monte de gente vai concordar comigo. Não, preciso trazer mais farmacêuticos. Se você concorda com a Denise, escreva aqui nos comentários. Se você concorda com o Felipe, escreva aqui nos comentários. Vamos ver quem ganha essa briga. Mas é isso. Eu acho que uma coisa interessante na diferença entre a síntese e a marcação é que na síntese, geralmente a molécula do do fármaco, né, da parte medicamentosa, ela não está pronta, né? Então, na marcação, o medicamento já está pronto, o radioisótopo já está pronto e você faz. Pode ter um aquecimento, ou pode ter alguma coisa, mas é uma marcação muito mais simples, né? Na síntese, às vezes a molécula não está preparada. Ela é uma outra molécula que ela precisa de várias etapas para assim chegar na molécula final, né? Então, a síntese, ela é muito mais preparada, né? Existe um movimento, né, de fazer, às vezes, alguma síntese dentro do próprio hospital, mas a gente tem que entender que é um processo produtivo. Ela é grande, né? Às vezes passa por várias etapas, purificação, marcação, toda um passo a passo para gerar o fármaco. Não é difícil, mas é uma etapa diferente de uma marcação simples, né? Que é feita com o gerador de tecnécio, né? Apesar de ser uma marcação simples, existem alguns processos que a gente tem que pensar vendo, né, o lado marcação. Por exemplo, eu tenho que saber qual é o volume máximo que eu posso usar de tecnécio naquela marcação. Se eu tenho uma atividade com um volume menor do que a própria bula diz, eu tenho que completar esse volume com soro. Eu tenho que ver a validade do meu kit, eu tenho que ver qual é a atividade máxima que a gente pode colocar dentro desse frasco, né, dentro desse radiofármaco, desse fármaco até então. Eu tenho que ver assim, o tempo de espera. Depois que eu coloquei o radioisótopo dentro do frasco, quanto tempo eu preciso esperar para que ocorra essa ação e eu conseguir injetar no meu paciente? Então, apesar de ser muito mais simples do que uma síntese, ele também assim, tem os seus pormenores, os seus cuidados. Sim. Esse controle de qualidade que a Denise falou, que é realizado dentro das clínicas de medicina nuclear, a gente também tem um controle lá na síntese Sim. Então, além dos controles alguns controles são até compartilhados, né? Mas quem trabalha dentro da indústria, né, tem um controle de qualidade um pouco maior. Muitas das vezes precisa de ter equipamentos para isso, né, um HPLC, um cromatógrafo gasoso, não importa. Precisa ter outros equipamentos, não simplesmente uma CCD, né, na clínica o controle é um pouco mais simplificado, até pela rotina da clínica, mas necessita fazer. Mas a gente tem e carrega o porquê da indústria, né? Eu tenho validação de processo, validação de limpeza, qualificação de área, eu tenho que ter qualificação de ar-condicionado, ou de ar comprimido, então tem uma gama de coisas que a indústria precisa manter também, né? Para que aquela síntese saia
saia do papel, né? Para que o radioisótopo chegue na clínica, né? Então, existe todo um calhamaço de papel, né? Eu brincava na indústria que a gente não era uma indústria de medicamento, era uma indústria de papel. Porque o tanto de papel que a gente fabrica, né? Porque tem que provar tudo que a gente está fazendo com todas as devidas cautelas, Nas né? clínicas de medicina Não é nuclear nada também. diferente. Você vê, mas eu vejo os meninos preenchendo inúmeros cadernos de controles, né, que a CNEM exige. Não é nada diferente. Porque a rastreabilidade precisa chegar, né, até o paciente final. A gente tem que garantir que aquele medicamento injetado. Hoje a gente não tem, assim, indicativos de farmacovigilância que assustem a população, nem nada. Mas se acontecer algo, né, tanto a clínica quanto a indústria, ela tem que estar preparada para saber qual foi o paciente que recebeu aquela dose, para rastrear, para saber se está tudo bem com aquele paciente, se aconteceu alguma coisa posterior à injeção ou não, né? Se aconteceu uma tecnovigilância, né? Alguma coisa que a indústria avise posteriormente, a clínica tem que estar com toda essa rastreabilidade perfeita, né? Para chegar em todos os pacientes. Sim. Então, se você tem alguma dúvida se a medicina nuclear é segura, gente, são inúmeros processos de segurança em todas as fases da produção. Então, o que o Felipe faz lá na produção vai interferir na marcação da Denise na clínica, que vai interferir na imagem que eu vou interpretar do PET, da cintilografia, que vai interferir na hora que o médico receber o laudo desse exame, vai definir a conduta. Então, vai interferir também na vida do paciente. É uma cadeia que um depende do outro, com o objetivo de salvar, de melhorar a vida de alguém. E, pessoal, agora nós vamos estrear um quadro novo aqui no Medical Isotalks, que é o Rádio ou Fake. Rádio, entendam que é verdade, tá bom? Então, eu vou dizer algumas frases aqui. Então, se for verdadeiro, vocês vão falar que é rádio. Se for falso, vocês vão falar que é fake. Combinar. Então, vamos lá. Primeira frase. Todo radiofármaco é marcado com tecnésio 99 metastável. Fake. Fake. Existem outros tipos de moléculas, outros radioisótopos para fazer a marcação. Sim, só nas cintilografias temos galho 67. No PET tem flúor 18. Cadmium. Tem o talho. Tem o talho. Muitas coisas. Tem o iodo. Bem lembrado. Então, próxima sentença. Se o controle atrasar, não dá para aplicar. Rádio. Não, o controle de qualidade é essencial para a segurança da injeção no paciente, né? Então, se demorar para sair o controle, às vezes as pessoas ficam desesperadas, né? A clínica inteira fica desesperada, porque o paciente está desesperado, o acompanhante está desesperado. Meu do Deus. paciente está desesperado. Então, gera uma Então, comoção na clínica, mas o controle de qualidade é essencial para garantir a segurança do paciente, né? Não só a qualidade do exame, como a segurança do paciente. Sim, não. E pra gente que faz PET todos os dias, que recebe o radiofármaco todo dia bem cedinho na clínica, todo dia é um coração, né, acelerado, esperando esse bendito desse controle de qualidade com a assinatura do farmacêutico. Porque se não passa no controle, não tem exame. E a gente tem que esperar uma próxima produção que venha com controle de qualidade adequado. Então, próxima frase. Pureza radioquímica e radionuclídica são a mesma coisa? Fake. Agora expliquem para nós, meros mortais. A pureza radionuclídica, ela mostra para mim, na minha eluição do tecnésio, por exemplo, né? Quantas moléculas de molibdênio existe nessa eluição de tecnésio? Já isso daí. E a pureza radioquímica, ela vai mostrar para mim, quando a gente faz a eluição do tecnésio, existe moléculas de tecnésio livre. A gente utiliza o tecnésio 99 metastável, que teoricamente é para ser 100% da minha eluição. Mas existe moléculas de tecnésio livre. E a gente pesquisa exatamente isso.
por que a gente precisa pesquisar isso? E assim, eu tenho que ter uma eficiência ali de 95% para cima, senão eu não posso utilizar. Não, é bem verdade isso que a Denise falou. É muito raro acontecer, mas quando tem tecnécio livre, a imagem interfere muito na interpretação da imagem. E aí a gente tem que reconvocar o paciente, esperar um período de 48, 72 horas para esse radiofármaco ser eliminado e refazer o exame. Aí na indústria é a mesma coisa, tá? A radionuclídica, então é para verificar se o radioisótopo de interesse é o único presente ali, né? Então tem um grau de pureza para isso. E a radioquímica é se esse radioisótopo realmente está ligado na molécula de interesse. Então é isso. Ótimo. Próxima frase. Marcação é só misturar e esperar. Fake. É muito mais que isso. Muito mais. Vai muito além do que o paciente imagina ou que as pessoas imaginam dentro do serviço de medicina nuclear. Eu tenho que saber, assim, primeiro que a gente tem que ser um pouquinho mais espertinho, eu acho, ou estudar um pouquinho mais, porque a gente tem que saber de química, a gente tem que saber de física, a gente tem que saber de anatomia, a gente tem que saber de fisiologia. Assim, é um pacotão, tipo um bombril, entendeu? Um pacotão. Você tem que saber muito mais, muito além de só misturar e injetar no paciente. Sim. Bom, então a última pergunta é: a culpa é sempre da marcação? Fake. Depende, né? Depende de quem tá marcando. Fontes de conflito. Não, a marcação é muito crítica e ela gera muitos problemas. Eu vou falar isso, durante a síntese também há um processo de marcação, né, que é a hora que liga, e esse é um processo geralmente muito crítico, né, mas não é sempre a culpa dela, né, existem diversos fatores que podem levar aí a prejudicar o produto final, né. Por isso a importância dos controles de qualidade. Do gerador, que é o principal, né, a partir de todos os controles que a gente faz, são 6. Para cada eluição, a gente tem 6 tópicos ali, são principais que a gente precisa fazer para garantir, né, aquela eficiência de eluição. E se ocorreu tudo bem, dificilmente vai dar problema na marcação do radiofármaco, mas ele não é o fator principal, de forma alguma. Deixe mais uma vez aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre este assunto. Pessoal, com isso nós finalizamos esse episódio. Quero mais uma vez agradecer a Denise e o Felipe pela participação deles aqui. E, por favor, se inscrevam no nosso canal. É muito importante você também deixar o seu joinha, o seu like, para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, que a medicina nuclear chegue para o maior número de pessoas. Também não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Por lá você vai ficar atualizado sobre tudo o que está acontecendo na medicina nuclear brasileira. Nos vemos no próximo episódio.